Nesse vídeo eu vou falar para você 10 razões pelas quais você deve investir em imóveis para garantir a sua independência financeira. Meu nome é Ivan Tonon, alcancei a independência financeira investindo em imóveis e eu quero ajudar você a alcançar esse objetivo. Antes de tudo, se você gosta desse conteúdo de investimento imobiliário para alcançar a independência financeira, se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo que vai nos ajudar a levar esse conteúdo para muito mais pessoas. 10 razões pelas quais você deve investir em imóveis. A primeira razão é fluxo de caixa. Muita gente fala que você deve ter um patrimônio enorme, de que você não deve ter dívidas, mas na verdade o que faz a real independência financeira é você ter um fluxo de caixa positivo, ou seja, você ter uma quantidade de dinheiro que você recebe mensalmente maior do que as suas despesas. E quanto mais imóveis você tem, quanto maior é o seu portfólio imobiliário, isso faz com que você fique cada vez com uma independência financeira mais robusta e sólida. O fluxo de caixa dos imóveis, ele é um fluxo de caixa mensal, o que deixa muito fácil você fazer a transição de empregado para uma pessoa que está empreendendo. O fluxo de caixa mensal é uma coisa intuitiva de toda pessoa assalariada que veio de baixo e tudo mais. A gente está acostumado a receber dinheiro todos os meses. Alguns outros ramos de negócio, você pode receber uma grande quantidade de recurso em uma vez só e depois ter que administrar ao longo de muito tempo. Digamos que você tenha que receber todo ano a sua receita em um mês só, e os outros meses você tem que equilibrar receitas e despesas. Isso é um pouco mais complicado. O fluxo de caixa dos imóveis ele é muito mais fácil, é mensal e você consegue perceber todo mês se as contas estão fechando ou não. Isso deixa o investimento imobiliário muito mais intuitivo, muito mais simples. Essa é a primeira razão pela qual você deve investir em imóveis. A segunda razão é a valorização dos imóveis. Você já deve ter ouvido o bom e velho ditado: quem compra terra não erra. E isso é verdade. Vale a pena você pensar que o apartamento em si, ele também é terra. Quando você pega uma escritura de um apartamento, você vai ver lá a área privativa, um percentual da área comum e depois você vai ver fração ideal do terreno. Isso quer dizer que todos os apartamentos têm uma parte da terra daquele local. E aquela terra ela fica cada vez mais escassa. Essa ideia do pensamento de quem compra terra não erra. Por quê? Porque a terra realmente ela fica cada vez menor à medida que a quantidade de pessoas cresce, que as pessoas se concentram mais em cidades. Isso é uma tendência que vem acontecendo já há pelo menos 200 anos e deve continuar acontecendo aí, no mínimo, pelos próximos 50 anos. Se isso é verdade, a terra valoriza. A terra que dá origem ao ditado, ela era antes utilizada como uma terra produtiva. A terra produtiva que era no interior, enfim, onde se produzia ou se colocava animais, se criava animais, ou se produzia alimentos, milho, arroz, enfim, tudo mais. Essa é a terra que a gente tem na cidade também, porque quando você aluga um apartamento, você está prestando um serviço. Ali as pessoas estão dormindo, repondo as suas energias para, no outro dia, elas trabalharem, serem produtivas. Então, quando você aluga, você presta um serviço produtivo para a terra, e essa terra é a terra que sempre rende, e ela vai ficando cada vez mais escassa, por isso ela valoriza. Então, essa é a segunda razão pela qual você deve investir em imóveis. A terceira razão pela qual você deve investir em imóveis é a perenidade, ou seja, o investimento imobiliário ele é o que historicamente dura mais tempo. A gente tem hoje muitas outras classes de investimento, tem ações, tem outros títulos de dívida do governo, títulos de dívidas de empresa, porém todos esses ativos eles têm um período de duração historicamente muito mais curto do que os imóveis. Para você ter uma ideia, na Bolsa de Valores do Brasil, a gente tem pouquíssimas empresas com mais de 100 anos. Porém, é muito normal ter imóveis que rendem por mais de 100 anos. É muito comum.
é até esperado, né, que isso aconteça. Então, o investimento imobiliário ele dura muito tempo e essa duração ela traz rendimentos cada vez maiores, né, porque no começo você tem um imóvel, tem uma parte daquele imóvel é dívida, né, uma parte você tem que pagar juros para o banco. Ao longo do tempo aquilo vai virando cada vez mais uma receita líquida e você está pagando cada vez menos despesas. Então, ao longo de 30, 40, 50 anos, o investimento imobiliário ele se torna, além de mais seguro, mais rentável do que a maior parte dos investimentos. Então, a perenidade é a terceira razão pela qual você deve investir em imóveis. A quarta razão pela qual você deve pensar em imóveis para alcançar a sua independência financeira é o baixíssimo risco. Além do imóvel ser duradouro, né, ter uma valorização constante, o imóvel ele tem um risco muito limitado, né? Por quê? Porque se você compra uma ação de uma empresa, essa empresa pode vir a falir, né? Ela pode fazer investimentos desacertados ou o mercado pode mudar e ela não conseguir se adaptar e ela falir e você vai perder naturalmente todo o seu capital. Porém, quando você está investindo em imóvel, né, o imóvel ele é físico, ele presta um serviço, ele tem uma reserva de valor, né? Aquela reserva de valor, aquele potencial de moradia, aquela fração do terreno, ela não perde, né? Ela não chega a zero valor, pode reduzir, isso é verdade, né? Em alguns casos é possível que o valor de um imóvel ele reduza por algum momento durante algum tempo. Porém, é muito improvável que esse valor chegue a zero, né? Que o imóvel não vá valer nada. Né? Se você chegasse próximo de um terreno ou de um apartamento com preço próximo de zero, você compraria tudo que podia, né? E isso acontece em qualquer lugar, né? Hoje, se você for no deserto do Saara, provavelmente a terra vai ter algum preço lá. Se você for na Sibéria, você vai lá e a terra também vai ter algum preço. Por quê? Porque todas esses imóveis, né, toda a terra, todo esse tipo de investimento, ele não chega a zero, né? Ele realmente tem muito menos risco do que a maior parte dos investimentos. Essa é a quarta razão pela qual você deve investir em imóveis. Vamos para a quinta razão pela qual você deve investir em imóveis para alcançar a independência financeira. E a quinta razão é que fica cada vez mais fácil. O investimento em imóveis ele não é totalmente passivo, né? Não é realmente como comprar uma ação, deixa lá, esquecer e tudo mais. Porém, né, ele vai ficando cada vez mais simples. À medida que você compra o primeiro imóvel, e o primeiro imóvel eu acho que ele precisa, né, ter uma boa compra, ter um bom método, mas é muito comum que as pessoas comprem, façam seu primeiro investimento e tratem aquele como a sua própria casa. Isso é muito saudável. É claro, dá um pouco de trabalho, porque você vai tratar como a sua própria casa, você vai cuidar e tudo mais, depois vai vir um inquilino, você vai ter que dar o auxílio para aquele inquilino, mas à medida do tempo, né, você vai fazendo esse imóvel render, você vai comprando outros imóveis e vai sistematizando a forma de gerenciar. Então, isso vai ficando cada vez mais simples, cada vez mais intuitivo e você vai tendo também uma quantidade de pessoas que ajudam você a gerenciar o imóvel, que fique muito fácil, né? E isso permite uma mobilidade e uma tranquilidade maior à medida que você vai investindo mais e ficando mais tempo em contato com o investimento imobiliário. Então, essa é a quinta razão pela qual você deve pensar no mercado de imóveis para alcançar a sua independência financeira. O investimento imobiliário fica cada vez mais fácil, a tranquilidade financeira vai crescendo, né? Tanto porque você recebe mais recurso, mais fluxo de caixa, fica cada vez mais positivo, tanto porque fica cada vez mais fácil para você gerenciar esse portfólio imobiliário. O sexto motivo pelo qual você deve investir em imóveis é que o patrimônio sempre cresce, né? Eu falei em outros momentos que o investimento imobiliário ele pode ter em algum período uma pequena redução de valor. Isso é verdade. Mas, no geral, né, você tendo um portfólio de investimento imobiliário, é muito improvável que o portfólio inteiro tenha perda de patrimônio ao longo de muito tempo. Isso é historicamente comprovado quase, né, porque milhões de pessoas no mundo
né, tem um grande investimento imobiliário e você não ouve falar de pessoas que são investidoras imobiliárias e faliram, né, e perderam patrimônio, ficaram falidas sem conseguir prover para suas famílias. Isso pode acontecer se você é dono de uma construtora, né, e daí precisa girar empreendimentos, essa é uma outra situação. Mas para quem é investidor imobiliário e vai fazendo um portfólio, esse portfólio, em geral, assim, ele vai crescer, o patrimônio vai crescer, né? Pela apreciação, pelo fluxo de caixa, né? Pelas despesas tributárias, depois a gente vai falar sobre isso. O seu patrimônio sempre cresce se você é um investidor imobiliário. É claro, você vai ter mais de um imóvel, vai reduzir o risco e nesse todo você vai ter o patrimônio sempre crescendo. O sétimo motivo pelo qual você deve investir em imóveis é a proteção da inflação. Por que eu falo que o imóvel é muito bom para proteger da inflação? Bom, eu não posso dizer que todos os aluguéis sempre são reajustáveis com a inflação. Porém, o investimento em moradia, né, o investimento imobiliário, ele é muito sensível à inflação. Vou explicar por quê, né? Uma construtora que está lançando empreendimentos, ela está o tempo inteiro comprando matéria-prima, né? E se aquela matéria-prima sobe de preço, ela não vai vender por um preço abaixo, né, do que ela teve com os custos e tudo mais. Então, a construtora vai repassar preço. Aquilo ali vai fazendo com que todo o mercado tenha uma subida de preços, né? Não tem como ter uma disparidade muito grande entre imóveis lançados e imóveis já prontos. Isso acontece por um pouco de tempo, porém eles vão tendo uma paridade com a inflação. Além disso, os proprietários de imóveis também, né, quando eles têm um imóvel, eles não aceitam, né, vender aquele imóvel se eles não têm capacidade de comprar um outro, né? Então o preço de venda ele pode ficar estável por algum período, mas ele depois vai repondo a inflação à medida que a economia vai se recuperando. Também vale lembrar que é previsto, né, em todos os contratos de aluguel um índice de reajuste que é vinculado à inflação, né? O principal índice é o IGPM, que inclusive tem dado mais do que a inflação, mas a tendência é que o IGPM se equilibre com a inflação. Então, a cláusula de aluguel faz com que o investimento imobiliário fique sempre muito em paridade com a inflação. Além disso, o valor do imóvel, né, pelo fato de ter uma métrica com os imóveis que vêm sendo lançados, também, como um todo, não tende a se atualizar pela inflação. A oitava razão pela qual você deve investir em imóveis é que o imóvel ele pode sim se tornar uma renda completamente passiva. Eu não cheguei lá, eu talvez um dia chegue, mas o que eu sei é que muitas pessoas conseguem chegar num patamar que colocam, né, os imóveis para uma empresa, né, e aquela empresa é gerenciada por terceiros e você pega apenas um rendimento daquela empresa, né? O portfólio imobiliário gera um fluxo de caixa e você não se preocupa nem um pouco com a gestão do dia a dia do imóvel. É claro que a maioria das pessoas acaba criando gosto pelo investimento imobiliário, se envolvendo e tudo mais, mas a pessoa se envolve porque quer, né? O investimento imobiliário, depois de um certo patamar, permite que a renda fique completamente passiva. Então, tem um percurso a se percorrer, mas fica com uma rentabilidade muito boa e com um recurso completamente livre de problemas para quem gosta desse tipo de coisa. O investimento imobiliário é possível e muitas pessoas ao redor do mundo fazem isso, têm a renda passiva em um país e moram em outro, né? E vivem tranquilamente sem se preocupar com o dia a dia da gestão dos imóveis. Então, o oitavo motivo é que a renda imobiliária pode ser, sim, completamente passiva. O nono motivo, né, que às vezes a gente acaba não pensando, é que o investimento imobiliário também pode se tornar a sua casa, né? Uma coisa que a gente às vezes
desconsidera, mas que é um benefício muito interessante, né? Você tem um portfólio imobiliário, mas a vida é dinâmica, né? Às vezes a pessoa pode se separar, pode ter necessidade de ficar próxima de algum lugar, e entre um inquilino e outro você pode simplesmente morar lá por 6 meses, 1 ano, né? Conforme a vida demande. E isso é um benefício muito interessante, né? Porque você, em outras categorias de investimento, você não tem como fazer uso daquilo para praticamente nada, né? Você comprar uma ação, você não tem a possibilidade de usar a ação para nada. É a mesma coisa comprar um título de dívida, né? Comprar um tesouro direto, aquilo realmente não tem uso, mas o imóvel ele tem uso para os seus inquilinos e pode eventualmente ter um uso para você ou para os seus familiares, enfim, pode ser um filho, uma filha que precise usar o imóvel por algum tempo ou alguém da família, e isso é uma coisa que é muito boa, né? O imóvel rende por anos e anos e você ainda consegue ou usar ele ou deixar alguém da sua família usar, né? Porque todo mundo precisa de moradia e a vida é muito dinâmica. Então esse é um benefício que eu considero bem interessante da gente ter em mente, né? Que o imóvel ele sempre tem uso e esse uso pode ser inclusive seu em algum momento. Então o 9º motivo pelo qual você deve investir em imóveis é que ele pode ser a sua casa. O 10º motivo e o último motivo pelo qual você deve investir em imóveis é o benefício tributário, né? Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou repetir, né? A pessoa física tem o benefício tributário no Brasil de que a cada 5 anos ela pode vender um imóvel e se ela aplicar novamente no mercado imobiliário, ela não precisa pagar ganho de capital. Então, se você comprou um imóvel por 100 mil reais, depois de 5 anos você vendeu aquele imóvel por 500 mil reais, desde que você reinvista no mercado imobiliário, você não tem que pagar o ganho de capital em cima desses 400 mil reais, em cima dessa diferença. Você tem essa diferença toda disponível para você reinvestir no mercado imobiliário. Esse é um bom benefício tributário para quem é pessoa física. Na pessoa jurídica, como o investimento imobiliário é capital intensivo, né, você tem muito capital aplicado e você tem o benefício de você poder deduzir, né, o valor do imóvel antes de apurar os lucros. Então você pode reduzir o valor do imóvel em 25 anos e isso é muito representativo na redução da base de lucro para quem é pessoa jurídica, né? Isso facilita, você acaba tendo um fluxo de caixa positivo na sua mão muito maior porque você tem uma base de capital bastante investida. Esse é um pouco mais complexo, acredito que não é para a maioria, mas vamos chegar lá. Então você acabou de ver 10 razões pela qual você deve procurar um investimento imobiliário para alcançar a independência financeira. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de baixar o livro que está aqui embaixo. Eu escrevi, baseado nos meus acertos e erros, sobre a minha trajetória para alcançar a independência financeira através do investimento em imóveis. Pode baixar, é gratuito e eu espero você nos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.